Olá, senhores, tudo certo? Lembrando, nós estamos voltando aqui falando de um tema muito importante, da gestão do conhecimento, principalmente tendo como base, esse livro aqui do Harari, 21 lições para o século 21. Pessoal, recomendo o livro, muito interessante, principalmente para nós termos ideia de onde nós estamos chegando, onde nós estamos hoje, para onde nós estamos indo com as ideias de administração. No livro ele faz diversos ensaios, principalmente utilizando a nossa base que nós estamos vendo nesses dois vídeos que eu estou fazendo para vocês de TI, como que eu posso fazer a gestão da minha empresa baseado em softwares, em conceitos de tecnologia da informação. E aí, lembrando que a gente estava falando sobre a inteligência artificial na área da saúde, pessoal. E aí eu coloquei aquela questão para vocês que o Harari fala sobre como que um aldeão pobre, às vezes de uma aldeia longínqua, ele pode ter as mesmas condições de receber um diagnóstico preciso como o indivíduo talvez mais rico, que hoje em dia, né, se no futuro tiver essa possibilidade de utilizar a inteligência artificial, que ele pode ter um diagnóstico tão preciso quanto os indivíduos mais ricos, hoje em dia tratados nos melhores hospitais. Imagine vocês que eu coloquei aqui, como se os medicamentos para as doenças, se eles estivessem ao alcance de vocês em poucos segundos, ou seja, não necessariamente o medicamento, mas o diagnóstico. Professor, então quer dizer que futuramente, dependendo da tecnologia, né, da inteligência artificial acoplada ao meu celular, com a base de dados muito bem descritas, profilaxias em relação a determinadas doenças, eu posso ter um diagnóstico em segundos, sem precisar de marcar um médico, enfrentar toda aquela burocracia para marcar uma consulta, ou até mesmo enfrentar a fila do SUS, que temos no nosso país é público, porém a gente sabe que é um pouco moroso, né? Tem uma certa morosidade de você tentar conseguir agendar e ter uma consulta. Então, para você não precisar, às vezes, de esperar uma coisa que está ao alcance das suas mãos, ou seja, no seu smartphone ali, você poder ter um diagnóstico muito preciso e muito rápido. Por que eu falo preciso, pessoal? Ali, a ideia que o Harari coloca aqui é como se tivesse milhões de médicos buscando, mas a inteligência artificial estivesse buscando estatística na base de dados de milhões de médicos. Então, é muito viável, né, esse tipo de ferramenta. Professor, então, vai extinguir, né, os médicos, a classe médica? Não sei, o Harari ele coloca aqui. E se for detectado algum erro no diagnóstico de determinada doença? Pessoal, colocamos hoje em dia a nossa situação de pandemia. Digamos que nós já tivéssemos esse desenvolvimento de no seu próprio smartphone, uma base de dados com todas as informações para tratar a Covid-19. E se tivesse um erro nessa base de dados? Tivesse indicando um determinado tratamento para você fazer e que ao invés de te salvar da Covid-19, na verdade, te causaria outra doença. E aí? Com um erro sequer, um único erro, você ia matar milhões de pessoas. Professor, então isso é muito sério, lógico. Então, por isso que são colocadas as discussões. Outra coisa que a gente pode abordar aqui, da inteligência artificial no dia a dia. Hoje, se tem-se os dados, e isso o Harari coloca, que 90% dos acidentes são causados por falha humana. Professor, o que seria falha humana? Dirigir alcoolizado, o que acontece muito no nosso país, a gente já sabe, né? E aí você tem inúmeras mortes no trânsito. Displicência no celular, vou mandar só uma mensagenzinha, um WhatsApp, e de repente naquela displicência de você olhar o celular,
olhar para frente, já era, né? O acidente já está. Ou a própria displicência, aquelas pessoas que ficam literalmente viajando ali na maionese na hora de que estão dirigindo. Então, isso é muito complicado. E aí, com a automação pela inteligência artificial no transporte, lógico que pode se evitar muito menos mortes, porque você vai ter um sensor ali de inteligência artificial. Olha essa figura. É algo, pessoal, que a gente até vê em alguns carros hoje em dia, né? Aquele sensor de ré, sensor lateral, sensor frontal, enfim. Mas imagine vocês um carro que ele pode ser desligado automaticamente, por exemplo, na hora que ele vai passar em determinadas regiões. Então, ao invés do radar lá, o carro ele automaticamente ele já reduz a velocidade para passar na velocidade permitida, seja em determinada via, aonde você tem um pequeno vilarejo ou onde você tem uma faixa de pedestre que não tendo sinal, mas que de vez em quando atravessa algum transeunte ali. Então você tem as tecnologias. Agora, será que isso seria o mais adequado? Evitaria milhões de mortes. Isso a gente já pode imaginar e Harari ele coloca aqui para a gente também no seu livro. E aí, beleza. Professor, mas aí eu não vou ter mais motorista de transporte, motorista de aplicativo, não vou ter mais médicos para poder trabalhar, já que vai ter que ser tudo pela automatização da inteligência artificial. Então, vou ter robôs tomando lugares de pessoas. Então, eu vou excluir os empregos. E aí, Harari ele coloca algo muito interessante, extremamente profundo para nós analisarmos, que é o quê? O que eu devo proteger? Os humanos ou os empregos? Ou os empregos ou os humanos? O que deve ser mais importante? Então, fica aí a reflexão. Uma outra situação que o autor coloca para a gente aqui é se o algoritmo que é utilizado em diversas plataformas, diversas redes sociais, se eles poderiam identificar o par perfeito, né, para a gente. Será que ele poderia? Professor, eu acho isso muito difícil, muito futurístico. Será, pessoal? A gente já tem vários aplicativos aí, só para citar, que às vezes você brincando, mas você não tem ideia de como isso possa se transformar no futuro. Aplicativos que muda o seu gênero e fala como se você tivesse um outro corpo, masculino ou feminino, diferente do seu, como seria a sua versão no outro gênero. Então, são algumas características. Professor, mas o senhor só está falando de física. Será que eles não conseguem entender o seu nível social? Isso daqui eu posso te garantir que já sim. Né? A inteligência artificial consegue adequar isso daí. Agora, para analisar suas emoções e suas questões psicológicas, pessoal, isso é um pulo para os algoritmos conseguirem fazer isso. Então, nós vemos aqui a evolução do algoritmo por meio de aplicativos, conseguindo até selecionar qual que é o seu parceiro ideal, com quem você vai se relacionar. Será que você vai, às vezes, né, e aí é uma reflexão que o Harari ele coloca aqui, que no futuro, às vezes, o algoritmo, por meio das suas preferências, do seu perfil, das suas características, ele vai traçar um perfil muito melhor. Às vezes ele vai saber mais da sua vida do que você próprio. Então, isso é coisas que nós devemos analisar, porque são produtos, serviços que vão surgindo para a gente ter uma ideia de gestão administrativa desses produtos e serviços com base na TI. Beleza? Continuando aqui. Outro ponto também, um robô que possa identificar as principais notas musicais e as principais capacidades, habilidades, ou seja, competência, conhecimento, habilidade e atitude que vocês já sabem, né? Os 3 elementos básicos aí da competência, que vai identificar toda a competência de grandes músicos, Beethoven, né? Você tem aí, então, grandes artistas, Mozart,
que a inteligência artificial ela pode identificar e tentar compilar essas principais notas musicais ou características ou arranjos musicais, construindo músicas espetaculares. Professor, isso já é mais complicado porque está no meio artístico. Beleza, eu concordo com você. E Harari coloca isso. Como o ser humano ainda detém a consciência, que é algo que ele coloca como diferente da inteligência artificial. A inteligência artificial hoje tem inteligência, que é baseada em estatística e em outros tipos de dados. Agora, a consciência, que é a parte de relacionamento, sentir compaixão do próximo, amor, essa parte é inerente ao ser humano. Só que olha a evolução que nós estamos tendo. Então, não é muito utópico, digamos assim, seria até distópico, né? Um caos meio que pré-programado ou um caos já previsto de que isso possa acontecer. Então, beleza, pessoal? Continuando aí. Vamos agora falar um pouco da hiperweb, que é tanto falada em gestão de conhecimentos. E eu tenho uma evolução que eu coloco para vocês, que eu gosto de abordar, a evolução das webs, de 1.0 indo até 6.0. Aí a gente teve a evolução, a web ali 1.0 e 2.0 como base de dados, ou seja, conteúdo. O que está sendo trabalhado, ou seja, os dados brutos por si só, que é diferente da informação que a gente já vê aí, ó, na web 3.0, pessoal. A web 3.0 ela já fala de base de informação, base de informações, que é a comunicação propriamente dita. Evoluindo para a base de conhecimentos, que é como você vai tratar a sua comunicação, a informação que você tem por meio dos dados e transformá-las em conhecimento para produzir um contexto organizacional, ou um contexto de ideias. Evoluindo aí para a Web 5.0, que é a inteligência. E aí na Web 5.0 de inteligência a gente tem a IoT, que é a Internet of Things, pessoal. Vou passar aqui para vocês verem, ó, a Internet of Things, ou Internet das Coisas, é isso daqui, já baseado na inteligência artificial. É o ar-condicionado, o videogame, a lavadora, o notebook, a impressora, a TV, secador de cabelo, tudo ligado por meio do seu smartphone. Ou seja, você tem um simples aparelho ali que pode interconectar vários outros aparelhos dentro da sua casa. É aquela pessoa que chega em casa e a sua casa já tem todo um aparato tecnológico desenvolvido baseado em inteligência artificial, que só por comando de voz já liga a luz, liga a TV, ou pelo próprio smartphone, que você pode fazer algum comando, tá calor, você deu o comando de ligar alguns aparelhos como ar-condicionado do seu apartamento, você chega no seu apartamento, já está fresquinho, por quê? Porque você deu o comando prévio. Então, a Internet of Things, ou IoT, ou Internet das Coisas, fala muito isso. Isso na Web 5.0. E a Web 6.0 seria o que? Eu coloco como um questionamento para vocês, interrogação aí, ó. A base na sabedoria de tudo aquilo que nós conhecemos. Pessoal, a gente tem, logicamente, a gente discute várias questões que dão até um pouco de medo sobre a inteligência artificial, mas o capital intelectual ainda prevalece como o principal valor, né? Essa é a grande discussão aí da inteligência artificial. As TICs, elas continuam sendo principais na comunicação aí do ser humano com a máquina, porém o ser humano ainda detém esse capital intelectual. Então você tem algumas discussões e é obviamente que para nós, enquanto administradores, como que utilizando a gestão de conhecimento, nós podemos despertar essas necessidades e desejos para que nós possamos oferecer produtos e serviços novos aos nossos clientes, ou seja,
que tipo de demanda, que tipo de desejo e até mesmo necessidade nossos clientes vão ter em relação aos produtos ou serviços que nós, enquanto administradores, podemos trabalhar nas empresas. Beleza? E passando aí para vocês, eu gostaria de deixar duas séries, na verdade uma série e um documentário, para a gente tentar entender um pouco melhor e talvez até fazer algumas prospecções futuras aí sobre produtos e serviços que são lançados. Eu tenho aqui a série do Black Mirror, né? A série do Black Mirror está identificando alguns produtos e serviços inovadores no mercado. Professor, mas alguns são bem macabros, né? Para a gente tentar entender. Sim, mas qual que é a lógica? Que é te instigar a pensar. Porque se não te provocar uma situação, você fica no nosso status quo, e aí você não consegue pensar além daquilo, não consegue inovar, criar e até mesmo ter ideias de gestão que vão ser utilizadas mais à frente na sua organização, na empresa que você trabalhar. E uma outra série que eu coloco para vocês é o Dilema das Redes. Na verdade, esse daqui é um documentário, tá, pessoal? Ele relata como os algoritmos estão tomando conta das nossas vidas sem percebermos. E aí o Dilema das Redes ele é muito interessante, pessoal, porque são pessoas que desenvolveram algoritmos para a própria Google, para o Instagram, para o Facebook, que recomendam vocês a não marcarem, não exporem tanto os seus perfis em redes sociais, porque vocês não têm ideia de como estão controlando a sua vida sem você perceber. Beleza, pessoal? Então essas são algumas ideias que eu queria muito colocar para vocês, que a gente aliou um pouco da disciplina de gestão do conhecimento com o livro aqui do Harari, de 21 lições para o século 21, para a gente ter uma ideia, enquanto administradores, do que está acontecendo de revolução tecnológica e como isso impactará e implicará futuramente a nossa vida enquanto gestor. Beleza, pessoal? Tenham ótimos estudos, boa semana, tudo de bom. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!